Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 16 de setembro, sexta-feira. Nós chegamos ao penúltimo capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, quando Paulo é enviado para Roma. E a gente vai ver toda a história do naufrágio e toda a complexidade das situações ali que ocorreram. Vamos lá? Versículo 1, então. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, ou seja, foi alguém que não ficou humilhando Paulo, né? Não ficou açoitando Paulo. E ele permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Olha que legal a postura humilde desse Júlio. Permitiu a Paulo ir até os amigos dele e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários aos ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a África, ou para a África não, para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Então, peraí. O centurião era legal, era humilde, tratava Paulo com decência, mas também não exagera, né? Ele não deu atenção ao que Paulo dizia e muito mais deu atenção, mais crédito ao piloto e ao mestre do navio. O que foi um grande erro, né? Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. Ou seja, eles ficaram totalmente à mercê dos ventos. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Olha o processo de naufrágio como acontece. Quer dizer, eles perderam o total controle, estão sendo açoitados, precisam aliviar a carga
e então lançaram com as próprias mãos no mar a armação do navio. Não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Ou seja, agora é o fim, não tem mais o que fazer. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Interessante Paulo aparecer para falar com eles no momento de crise. É muito comum as pessoas fugirem na hora da crise. É muito comum as pessoas se esconderem na hora da crise. É muito comum a gente, entre aspas, pregar, ensinar apenas quando aquilo é confortável para a gente. Paulo se levanta no momento de turbulência, de crise, e diz: olha, se vocês tivessem me ouvido lá atrás, isso tudo não estaria acontecendo. E ele continua dizendo, versículo 22, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre nós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, 14 dias já, sendo nós abatidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oraram para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras na proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, tendo nada provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e depois de o repartir, começou a comer. Todos cobraram ânimo, se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais que se salvassem em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. É muito difícil agir em situações de extrema crise,
principalmente quando a nossa pele está em jogo. Muito difícil. É preciso muita sabedoria, porque esses momentos são tomados de muita emoção. E as emoções, elas variam de pessoa para pessoa, mas em geral, nossas emoções são muito catastróficas. A gente tem uma tendência a achar que o pior vai acontecer. E muitas vezes, por achar que o pior vai acontecer, a gente toma decisões precipitadas. Você vê o tempo todo aqui decisões precipitadas quase sendo tomadas. É a decisão de matar os presos, é a decisão de tentar se salvar de qualquer jeito e se jogar no mar, é a decisão de não saber esperar o tempo oportuno, é a decisão precipitada de não comer, já que vamos morrer aqui mesmo, não precisa comer nada. E você vê que quando eles comeram, eles recobraram o ânimo, eles já estavam com uma outra disposição de olhar, de mente. Então, momentos de crise são acompanhados de emoções em crise. Por isso é preciso uma dose de racionalidade, uma dose de discernimento, de sensibilidade para agir da melhor forma possível. Nós não somos chamados a solucionar todos os problemas quando estamos em crise, mas somos chamados a agir da melhor maneira possível, a agir com o máximo de sobriedade possível. Ainda que a nossa decisão futuramente seja avaliada como uma péssima decisão, uma má decisão, mas dentro do que cabia para o momento, ser a decisão mais provável, mais possível, mais interessante, que mais tem a chance de dar certo, de melhorar, de resolver, de ajudar na solução. Paulo tinha uma convicção de que ninguém se perderia, porque Deus assim prometeu a ele. No entanto, as pessoas também precisavam ter fé de que isso de fato não era uma conversa fiada, de que não era uma crendice popular, de que não era uma espécie de tentativa da própria mente de se subornar, de se auto-enganar para acreditar em algo que não vai acontecer. Eles tiveram a oportunidade de ouvir Paulo, ouviram. Alguns certamente devem ter levado Paulo na brincadeira, principalmente pela tensão do momento. Mas o fato é, nós não podemos fechar os olhos nem os ouvidos para aquilo que nós estamos presenciando como possibilidade real. Não podemos. Mesmo que seja a conversa de alguém que é estigmatizado, de um preso. Paulo estava numa posição inferior, ele estava numa posição de alguém que não deveria dar opiniões. No entanto, ele deu, e no entanto, ele deveria ser ouvido. E é assim que nós devemos agir na vida. Não subestime os lugares de onde virão a palavra de Deus, a mensagem do Eterno. Não subestime. Ora é uma jumenta que fala. Ora é uma pequena escrava na casa de Naamã. Ora é um carpinteiro, anunciador de boas obras. Ora é um homem de Nazaré e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não subestime. Não se prenda aos grandes lugares, às grandes instituições, aos lugares mais visados, de mais sucesso. Não se prenda a títulos, a cargos. Pode ser que o seu filho seja anunciador de uma solução que você está procurando
nos grandes homens e mulheres ao seu redor. Pode ser que um pequenino, pode ser que um comentário que você ouviu no ponto de ônibus, num programa televisivo que você nem estava ali para procurar isso, mas houve um comentário, aquilo trouxe um estalo na sua mente, na sua consciência. Aquilo iniciou um processo de consciência que só se instala quando a gente é sensível. Às vezes você está lendo um livro que não tem nada a ver com aquilo que você está enfrentando. Às vezes é um romance, às vezes é um drama, às vezes é uma ficção científica. Mas às vezes dentro você é surpreendido por uma frase, uma expressão, uma linha de pensamento que desencadeiam pensamentos, soluções, ideias que vão ser aplicadas àquilo que hoje você está em situação de crise. Por isso, o meu conselho a você é: tenha sensibilidade, ouça as pessoas, ouça as vozes, tenha a capacidade de se desestigmatizar, de vencer qualquer tipo de preconceito, a fim de perceber que a vida é dotada de vozes, de professores, de ensinos, da forma mais espontânea possível. E se você continua apenas olhando para aquilo que é grande, que é forte, que é poderoso, que é cheio de título, que é cheio de cargo, que é cheio de aparências, você perderá oportunidades incríveis naquilo que é singelo, espontâneo, simples, não programado e que pode ser a solução para a sua realidade.